No módulo 7, vamos estudar a regência verbal. Na regência verbal, estudamos a transitividade de cada verbo. O verbo pode apresentar mais de um sentido e, portanto, regências verbais diferentes. O verbo aspirar pode apresentar dois sentidos: o sentido de sorver, respirar, e o sentido de pretender e desejar. Quando ele estiver no sentido de sorver, respirar, ele será transitivo direto. Exemplo: ele aspirou muita fumaça. No sentido de pretender, desejar, ele será transitivo indireto. Todas as pessoas aspiram ao sucesso. O verbo assistir poderá apresentar 4 sentidos diferentes. O primeiro sentido, ver, presenciar, será transitivo indireto. Exemplo: ele assistiu ao jogo. No sentido de dar assistência, ele agora é transitivo direto. O médico assistiu o doente. No sentido de morar, ele é um verbo intransitivo. Exemplo: naquela época, ele assistia em Belo Horizonte. E o último sentido, no sentido de pertencer, ele é transitivo indireto. A herança assiste a ele. Os verbos esquecer e lembrar, quando não pronominais, são transitivos diretos. Exemplo: esqueci o aniversário dele. Lembrei o nome dele. Quando esses verbos forem pronominais, eles exigem a preposição de e serão transitivos indiretos. Exemplos: esqueci-me do aniversário dele. Lembrei-me do nome dele. Os verbos chegar e ir exigem apenas a preposição a quando indicam lugar. É um verbo intransitivo. Exemplos: chegou ao casamento atrasado. Foi à festa na casa dele. Os verbos morar e residir exigem um adjunto adverbial com a preposição em. É, neste caso, um verbo intransitivo. Exemplo: moro na rua São Paulo. Residia na Avenida Barbacena. O verbo custar, no sentido de exigir, acarretar trabalho, é transitivo direto e indireto. Este trabalho custou-me sacrifícios. No sentido de ser custoso, difícil, o verbo é transitivo indireto e só aceitará a terceira pessoa do singular mais o sujeito oracional. Exemplo: custou-me acreditar na sua história. As frases custei a fazer este trabalho e custei a acreditar na sua história são consideradas erradas. A forma correta é: custou-me fazer este trabalho e custou-me acreditar na sua história. O verbo implicar apresenta 2 sentidos. O sentido de acarretar. Ele é transitivo direto. Exemplo: sua atitude implicará demissão. No sentido de ter implicância, ele é transitivo indireto. Exemplo: o professor implicava com a aluna. O verbo namorar é transitivo direto e não aceita a preposição com, muito utilizada na linguagem coloquial. Exemplo: ele namora minha prima há 2 anos. O verbo pagar, perdoar e agradecer, quando o objeto é coisa
eles serão transitivos diretos. Exemplos: paguei a conta, perdoei a agressão, agradeci o convite. Agora, quando o objeto for pessoa, eles deverão ser transitivos indiretos. Pagarei ao garçom, perdoei ao meu namorado e agradecemos ao gerente. O verbo preferir, na indicação de querer antes, não se usa a locução do que. A sua classificação é transitivo direto e indireto, exigindo a preposição a. Exemplos: prefiro o amor à guerra. Prefiro ficar em casa a sair à noite. O verbo visar apresenta 3 sentidos. No primeiro sentido, mirar é transitivo direto, visou o alvo. O segundo sentido é de dar visto, também transitivo direto. O agente visou o cheque. O terceiro sentido é de objetivar. Neste caso, é transitivo indireto e exige a preposição a. As medidas visam a diminuir a inflação. A mensagem do quadrinho refere-se a um erro gramatical, que é o verbo lembrar-se. A forma correta seria: vocês lembram-se do Walter Ego?